Fala pessoal, beleza? Resolver uma questão que caiu no concurso aqui para engenheiro da aeronáutica 2023, para engenharia cartográfica. Então, a questão diz respeito à propagação de variância. É isso mesmo, propagação de variância. Se você não sabe, né, você tem que aprender isso, tá? Tem que aprender porque é extremamente importante. Inclusive hoje, né, a NBR 13133 2021, ela recomenda que você forneça, além das coordenadas do ponto, a precisão. Então, para fornecer a precisão, você precisa saber realizar a propagação de variância ou realizar o ajustamento de observações, né? Cada caso é um caso. Então, se liga nisso. A questão diz o seguinte: para o controle de movimentação de uma estrutura num aeródromo, aplicou-se na medição angular o método das direções. Então, tem o método das direções para medição angular. O que você vai ver? Você vai fazer a pontaria para alvos fixos, por exemplo, tá? E vai realizar a gravação do ângulo horizontal, por exemplo, nesse caso aqui. Então, as direções foram observadas em alvos fixos para o controle deste recalque, com a mesma variância, tá? A variância de 5 segundos, no caso, segundos ao quadrado, que é a variância, tá certo? E sem correlação, ou seja, não tem, a covariância é igual a zero, porque não tem correlação. Então, considere que o modelo matemático que relaciona as direções aos ângulos seja linear, nesse ajustamento de observações, tá certo? Que ele quer dizer o seguinte, olha, o modelo matemático, qual que é o modelo matemático, tá? O modelo matemático que relaciona as direções aos ângulos. Então, o ângulo aqui, M1, tá? O ângulo M1 vai ser o quê? Como que eu relaciono a direção? A direção 2 menos a direção 1. Então, direção 2 menos a direção 1. Qual que é o ângulo 2? Vai ser o quê? Direção 3 menos direção 1. Direção 3 menos a direção 1. Ângulo 3 vai ser o quê? Direção 4 menos a direção 1. E o ângulo M4 vai ser direção 4 menos a direção 3. Então, esse é o modelo matemático, tá certo? Agora, olha só, ele fala, modelo matemático é esse, e digamos que a gente tem um modelo estocástico, tá? Vamos considerar dessa forma aqui, ó, modelo estocástico, que envolve as variâncias e covariâncias. De quem? Destas observações. Quais observações? D1, D2, D3 e D4. Todas relacionadas para a determinação dos ângulos, tá certo? Então, vou chamar isso daqui de matriz variância covariância de M, de D, na verdade, tá? Que das direções vai ser 5, tá? 5 segundos ao quadrado. Vou colocar a unidade para fora aqui para facilitar, tá? A covariância é 0. Então, eu tenho aqui, ó. Qual que é a dimensão? 4 por 4. Porque eu tenho 4 direções, tá? Então, 0, aqui, 5, 0, 0. 0, 0, 5, 0. 0, 0, 0, 5. Qual a unidade? Segundo ao quadrado, tá? Esse modelo matemático aqui também, vocês conseguem observar que ele tem 4 equações para quantas observações? 4, tá certo? Esse modelo matemático que relaciona os ângulos às observações, que no caso são observações de direções, utilizando o método das direções para medição do ângulo M. Aqui na propagação de variância, propagação
de variância, covariância, às vezes só chamado aqui de propagação, lei de propagação da covariância. A lei geral é o seguinte, ó, a matriz variância e covariância de quem? Dos ângulos que eu quero, de M, vai ser igual a derivada das equações aqui em relação às observações, derivada parcial, tá? Vezes a matriz variância e covariância das observações, Dzinho, vezes a matriz variância e covariância, desculpa, a derivada das equações em relação às observações, derivada parcial, transposta. Então, esse é o modelo matemático. Esse é o modelo, é a lei geral de propagação de variância e covariância, ou lei de propagação das covariâncias, tá? É a lei geral. Então, você tem que saber isso, tá? Sem isso aqui, vai dificultar e muito a realização, a resolução do exercício. Então, veja bem, quem que é o D aqui, ó? A gente pode fazer o D. Ó, o D, qual que é a dimensão, tá? Ele é 4 por 4. Então, lembrando que é a derivada parcial das equações em relação de observação em relação às variáveis, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha só, você pode colocar aqui como se fosse M1, M2, M3, M4, tá certo? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho a direção 1, a direção 2, a direção 3 e a direção 4. Eu estou colocando isso daqui só para facilitar mesmo, tá? Você não precisa fazer isso. Então, só para falar aqui, ó, são 4 equações e 4 observações aqui, ó, D1, D2, D3, D4. Veja, olha só, o grau de liberdade, eu tenho 4 equações, 4 observações, seria 0, não tem ajustamento de observações, só tem ajustamento quando eu tenho observações redundantes. Então, aqui, a única coisa que eu posso fazer é propagação de variância, tá certo? Se você está entendendo, se você estiver entendendo até aqui, né, dê um like aí, compartilha com seus colegas ou escreve aí, ó, tô entendendo, tá? Me ajude. Hoje é domingo e eu tô gravando um vídeo para você. Então, derivada, repara, o modelo aqui é linear, tá? Então, vai ser, nessa matriz aqui, só vai ter 0, menos 1 e 1. Então, derivada da primeira em relação a D1. Então, dá menos 1. Derivada de M1 em relação a D2, dá 1. Tem D3 e D4 aqui? Não tem, então é 0, 0. Derivada de M2 em relação a D1, menos 1. Derivada de M2 em relação a D2, tem D2? Não tem, então é 0. Derivada de M2 em relação a D3, tem, é 1. Derivada de M2 em relação a D4, tem D4? Não tem, então é 0. Derivada de M3 em relação a D1, tem, menos 1. Olha, derivada de D1 é 1, só que tem um menos aqui, por isso que fica menos 1. Tem D2 e D3? Não tem, então eu posso colocar 0 e 0. Derivada de M3 em relação a D4. Tem D4? Tem. Derivada de D4. Derivada de M3 em relação a D4, 1. Aqui, derivada de M4 em relação a D1. Não tem, é 0. Em relação a D2, tem? Não tem, é 0. Em relação a D3, tem. Dá 1, menos 1. Menos, fica menos 1. Então, dá 0, 0, menos 1. E derivada de M4 em relação a D4, dá 1. Então, essa é a matriz, o que? Que a gente pode, é a matriz da derivada das equações em relação às observações, tá? Derivada parcial. Esse aqui às vezes é chamado como jacobiana, tá certo? Que é a matriz das derivadas parciais. Então, veja, eu tenho o D transposto vai ser o quê? O que era linha vai ficar coluna. Ela é 4 por 4 ainda.
Então, linha vai virar coluna. Vai ficar menos 1, 1, 0, 0. Depois, menos 1, 0, 1 e 0. Depois, menos 1, 0, 0 e 1. E aqui, por fim, 0, 0, menos 1 e 1. Lembrando que isso daqui é a jacobiana transposta. O que era a linha vai virar coluna, tá certo? Agora, o que você tem que saber? É multiplicação matricial. Isso é a coisa do ensino médio, você tem que lembrar aí. Tá certo? Vai estar no edital lá, que é ajustamento de observações, você tem que saber multiplicação matricial, você não vai poder utilizar uma calculadora. Tá? É isso. Tem que aceitar. Então, eu vou fazer o que agora? Olha só. Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação matricial aqui, ó. Da jacobiana vezes a MVC, tá? Que é a MVC das observações. Que eu observei, direção, tá? É o que eu medi, são as observações. Então, vou mudar a cor aqui, tá? Você vai fazer, ó. Vou puxar aqui um cantinho aqui pra gente não misturar. Então, vai ser D. Quem é D? Vai ser menos 1, menos 1, menos 1, 0. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, menos 1. E 0, 0, 1 e 1. Essa matriz D aqui, ó, vezes a matriz variância covariância das observações. Eu tenho aqui que vai ficar 5, 0, 0, 0, 0, 5. Na diagonal principal tem o que? As variâncias que foram dadas, tá? Não estou colocando a unidade, que já tá aqui, ó, tá? Segundos ao quadrado. Porque na diagonal principal tem variância, fora da diagonal é covariância, e a covariância é nula. Tá falando que não tem correlação, tá? Então, o resultado disso aqui, eu já fiz, você tem que saber, olha só, para determinar essa linha, linha vezes coluna. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, tá? Então, tem esse elemento. Então, multiplicação matricial. Então, o resultado, tá, disso dá menos 5, menos 5, menos 5, 0. 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, menos 5 e 0, 0, 5, 5, tá? A unidade aqui, segundos ao quadrado. Então, esse elemento aqui que a gente calculou. Agora, eu tenho que fazer esse resultado aqui, ó, que é D vezes a matriz jacobiana vezes a MVC das observações, vezes o D transposto, que é a jacobiana transposta. Então, vai ficar aqui, ó, menos 5, menos 5, menos 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, menos 5, 0, 0, 5, 5. Agora, olha só, como eu vou obter aqui a variância e covariância dos ângulos, tá? E essa MVC, ela é simétrica, tá? Lembrando que fora da diagonal eu tenho covariância e na diagonal principal a variância, tá? Que ele está pedindo aqui o que? A matriz obtida pela lei de propagação de covariância. Então, ele está querendo a MVC dos ângulos.
tá certo? Então, isso daqui, olha só, que é D, a jacobiana vezes a MVC das observações, vezes agora o quê? O D, que é menos 1, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 e 1. Qual que é o resultado disso? Lembrando, ó, linha vezes coluna. Primeiro elemento vai ser, ó, menos 5 vezes menos 1, 5, mais menos 5. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Menos 5, resultado. Menos 5, menos 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5. Tá correto? Tá correto aqui também. E a jacobiana aqui, ó. Menos 1, menos 1, 1. Tá certo aqui. Tá certo. Então aqui, ó. Menos 1. Ah, tá. Eu peguei errado aqui, ó. Eu peguei errado essa matriz. Eu peguei o D. Tem que ser D transposta, tá? Então vai ser vezes o D transposto, igual tá aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. Menos 1, 1, 0 e 0. Menos 1, 0, 1 e 0. Menos 1, 0, 0 e 1. 0, 0, menos 1 e 1. Tá? Então, olha, para fazer o primeiro, vai dar o quê? Menos 5 vezes menos 1, 5. Mais 5 vezes 1, 10. Tá certo? Depois, ó, mais 0 vezes 0, 0, mais 0 vezes 0, 0. Então, dá 10. A unidade, segundos ao quadrado, tá certo? Eu não vou colocar aqui para ficar muito, vou colocar só no final, carregado de informação. Então, aqui eu fiz os cálculos, deu 5, 5, 0. Você faz essa multiplicação matricial aí. 5, 10, 5, menos 5. Lembrando que essa matriz tem que ser simétrica, que é uma matriz variância-covariância. Então, 5, se não der simétrica, tem alguma coisa de errado nos cálculos, tá? É até bom quando acontece isso, que você já consegue identificar erro. 0, 0, menos 5, 5 e 10. Tá? Segundos ao quadrado. Então, olha só. Lembrando que na diagonal principal eu tenho as variâncias de M, tá? Eu tenho as variâncias de M. E fora da diagonal principal eu tenho as covariâncias. Olha, esse é simétrico, 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 esse é simétrico. Então, qual, tá? Considerando o texto 2 e a figura 3, qual que é a matriz obtida pela lei de propagação da covariância? Eu vou procurar aqui, ó. Eu tenho a letra C, ó. Olha a letra C aqui, ó. 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, menos 5, menos 5 e 5 e 5. Tá certo? Então, esta é a matriz variância e covariância dos ângulos M1, M2, M3. Então, tem a variância, tá? Para facilitar, gente, você vai fazer o seguinte. Isso aqui, ó, informação do M1, do M2, do M3, do M4. Aqui, M1, M2, M3, M4. Ó, M1 com M1 tem variância. M1 com M2, covariância. M1
com M3, covariância de M1, M3. M1, M4, covariância de M1 com M4. M2 com M1, covariância de 2 para 1. M1, M2 com M2, variância do M2. M2 com M3, covariância do M2, M3. M2, M4, covariância M2, M4. M3 com M1, covariância M3, M1. M3, M2, covariância M3, M2. M3, M3, variância do M3. M3, M4, covariância M3, M4. M4, M1, covariância M4, M1. M4, M2, a covariância M4, M2. M4, M3, covariância M4, M3. E M4, M4 é a variância do M4. Repare que a covariância M1, M2 é igual à covariância M2, M1. Tá certo? Então, a resposta, letra C. Pessoal, olha só, é o tipo de questão extremamente importante, é uma coisa, né, extremamente atual, tá? Um assunto extremamente atual, porque você tem, não basta apenas fornecer o valor do ângulo, você tem que fornecer a estimativa de precisão desse ângulo, tá certo? Da mesma forma, as coordenadas, não basta apenas falar o seguinte, ó, as coordenadas do ponto 1 são x igual a 100, y igual a 100. Qual que é a precisão disso? Qual que é a variabilidade disso? Tá certo? É extremamente importante este assunto. Espero que tenham entendido, tá? Se entendeu, diga aí nos comentários de onde você está vendo, tá? Qual cidade que você está vendo esse vídeo, tá? É interessante para mim, é motivador, tá certo? Um forte abraço, até mais, obrigado.